Olá mais uma vez, pessoal. Então vamos dar continuidade à nossa aula. Eu pedi então para vocês fazerem lá a página 414 e terminarem os exercícios E, F, G e H, tá? Então agora vamos corrigir. O exercício E, ele é semelhante ao exercício D que a gente fez, né? A gente vê aqui que não tem, parece que não tem termos semelhantes, mas na verdade tem. Quem que é? Vai ser o 2 também, não é? Ó, 2 vezes quanto que vai dar 4M? 2 vezes 2M, não é? Menos, é menos mesmo? É menos. 2 vezes quanto que dá 6? 2 vezes 3. Acabou? Vamos ver se tá certo, ó. 2 vezes 2M, 4M. 2 vezes 3, 6. Então ele tá certinho, tá? Agora aqui, talvez vocês tenham tido um probleminha pra fazer aí a letra F, né? Ó, o que eu tenho igual aqui em todos? Nada. Mas aqui e aqui eu tenho x. Aqui e aqui eu tenho y. Então o que eu posso fazer? Eu posso fazer separado, ó. Aqui e aqui eu não tenho x, então eu vou pôr o x pra fora. Aí abre parênteses. O que sobrou aqui? Sobrou o z. O que sobrou aqui? O w. Fecha parênteses. E faz o próximo, ó. Mais. O que eu tenho igual aqui e aqui? Não é o y? Vou colocar o y aqui. Aqui eu não tenho z? Sobrou? E aqui sobrou o w. Acabei? Ainda não. O que acontece? Aqui eu tenho de novo, ó, dois termos. E aqui eu tenho z mais w. E aqui eu também tenho z mais w. Olha só. Eles são semelhantes também. Então eu vou pôr ele em evidência. Olha só. Vou pôr o z mais w aqui. Tirei ele pra fora. Quem sobrou aqui? Sobrou o x. Quem sobrou aqui? O y. Agora sim eu acabei, tá? Se vocês multiplicarem aqui, fazerem a distributiva, vocês vão chegar nisso aqui, tá bom? Eu não vou fazer, mas vocês podem fazer na casa de vocês. Mesma coisa aqui, ó. O que eu tenho igual em tudo? Nada. Só que aqui, ó, eu tenho o 2, que é igual, e aqui eu tenho o a, que é igual. Então eu vou fazer dessa forma, ó. Daqui eu vou tirar o 2. Vai sobrar quem? Aqui vai sobrar x e aqui vai sobrar y. Vai ficar x mais y. Aí põe a operação de mais. Aqui tem A, aqui tem A. Então eu vou tirar o A pra fora. E vai ficar, aqui vai sobrar o x, aqui vai sobrar o y, ó. Então o x e ali sobrou o y. Acabou? Não, olha só. Eu tenho x mais y aqui e eu tenho x mais y aqui também. Então eu vou colocar x mais y em evidência. Então, tirei o x mais y. Quem sobrou aqui? O 2. Ó, tirei ele pra cá. Quem sobrou aqui? O a. Então, ficou x mais y vezes 2 mais a. Vamos fazer agora a última, que é a letra H. Para corrigir, vocês pausam aí o vídeo, tá? A letra H tem AM menos AN mais MX menos NX. Então vamos lá fazer isso aqui. Então, ó, o que eu tenho igual em todos? Nada. Só que aqui eu tenho o A e aqui eu tenho o X, que são iguais. Então vamos lá, vou colocar o A para fora. Sobrou o M, menos, e aqui sobrou o E. Mais, vou tirar o X para fora. Aqui sobrou o M, menos, aqui sobrou o N. Tem alguma coisa igual aqui e aqui? Tem, o M menos N, olha só. O que sobrou aqui? O A. O que sobrou aqui? O X. Aí sim, acabou. Se eu fizer a distributiva, eu vou chegar naquela ali de cima. Certo, pessoal? Então, o que fala ali na página 414, lá embaixo? Ó, a fatoração de expressões algébricas.
Ao realizar as atividades propostas, você fatorou expressões algébricas utilizando dois casos. Então, teve um que eu falei bastante, que foi o fator comum em evidência. E aí vai ter o próximo. Vai estar mais pra lá, acho que o próximo. Ah, não, tá aqui em cima, ó. É o agrupamento, tá? Então, vamos ver cada um deles, ó. O primeiro, então, é o fator comum em evidência, que é o que a gente fez aqui, ó. Nesse tipo de fatoração, o procedimento consiste em obter uma multiplicação fazendo a volta da propriedade distributiva, da multiplicação em relação à adição ou subtração. Como exemplo, considere a expressão x² mais 5x. Então, a gente vai usar essa expressão aqui como exemplo, ó. Ele tem ali x² mais 5x. Observe que o fator x é comum nos dois termos da expressão. Então, ó, aí ele deu aquele exemplo lá que eu dei pra vocês, ó. Ele separou o x como sendo x vezes x, né? Então, a gente pode escrever assim, ó. X vezes x, o x², né? Mais 5x, ó, tá vendo? Então, isso aqui é a mesma coisa que isso. Logo, a gente pode fatorar. Então, ó, o que a gente pode tirar dos dois lados? A gente pode tirar um dos x, ó. Eu tirei esse x aqui e tirei esse x aqui. Então, o que sobrou? Sobrou esse x e sobrou o 5 aqui. Certo? É o que ele está mostrando ali, naquele, no primeiro retângulozinho azul, lá da página 415. Colocar esse fator comum em evidência é escrevê-lo como um dos fatores da multiplicação. Para obter o outro, basta efetuar a divisão de cada termo da expressão dada pelo fator comum. Beleza? É o que a gente fez, tá? Agora a gente vê o agrupamento. Nesse tipo de fatoração, o procedimento consiste em separar a expressão em dois grupos, sendo que os termos de cada grupo contêm um fator comum. Depois de colocar em evidência o fator comum em cada grupo, surge um fator composto, comum aos dois grupos, que também será posto em evidência. Acompanhe esse procedimento no exemplo a seguir, em que a expressão a ser fatorada é. Então agora, a gente vai ter... Ó, esse daqui, ele chama de fator simples, tá? Agora a gente vai ver o fator composto. Então, ó, deixa eu pegar esse assunto. A gente tem 3A mais 3B mais AX mais BX. Aqui a gente vai ter que agrupar os fatores comuns, porque a gente não tem nada que é igual em todos. Então a gente vai ter que dividir em dois grupos, ou 3 ou mais, né? Que no caso vão ser só 2. Onde a gente encontra coisa comum neles, tá? Então eu vou, por exemplo, aqui, ó. Eu posso pegar esse aqui sendo um grupo, porque eu tenho o 3 em comum nos dois. E eu posso pegar esse aqui sendo outro grupo, porque eu tenho o x comum nos dois. E eu também poderia ter pego aqui, ó, esse daqui como sendo um grupo, porque eu tenho o A nos dois. E esse aqui sendo outro grupo, porque eu tenho o B nos dois, tá? Você vai escolher a forma que você quer fazer, tá bom? Olha lá, nessa expressão existe o fator 3 comum aos dois primeiros termos e existe o fator x comum nos dois últimos. Então, aplica-se o procedimento com fator comum em evidência para cada grupo. Então, ó, vou apagar aqui porque a gente vai usar esses dois e esses dois. Então, ó, aqui ele vai separar, então, ó. Aqui eu não tenho o 3 e o 3, então eu vou colocar o 3 em evidência aqui fora. Quem que vai sobrar aqui? O A. Quem que vai sobrar aqui? O B. Mas, o que eu tenho igual aqui e aqui? O X, não é? Então, eu vou colocar ele pra fora. Quem vai sobrar aqui? O A. Quem vai sobrar aqui? O B. Tá? Aí ele fala assim, dessa forma, a nova expressão conterá um novo fator comum. A expressão entre parênteses. Menos a expressão. Dessa forma, a nova expressão conterá um novo fator comum, a expressão entre parênteses. Colocamos então esse fator em comum em evidência. Então agora a gente pode pôr em evidência, é isso mesmo. Isso daqui, ó, lembra que a gente viu também no exercício? O A mais B não é igual nos dois? Então a gente pode colocar o A mais B em evidência. Eu acho que tá dando claridade na louça, não sei se vocês estão enxergando direito. Acho que tá assim, né?
A mais B. O que sobrou aqui? 3. O que sobrou aqui? O x. Então, tá aí fatorado a nossa expressão. A fatoração é um recurso algébrico bastante útil em outros contextos. Simplificação de frações algébricas, resolução de equação, dedução de fórmulas e etc. Observação. Os termos da expressão podem ser reorganizados. Lembre-se, a ordem das parcelas não altera a soma, a fim de se obter outros fatores comuns na primeira etapa. Então aqui ele vai fazer daquela forma que eu falei para vocês, ó. Agora ele vai juntar o A com o A e o B com o B. É isso mesmo, ó. Então ele vai fazer de outra forma, ó. Então agora ele vai pegar esse e esse. O que eu tenho igual ali? O A, não é? Então eu vou colocar o A aqui. O que sobrou aqui? O 3. O que sobrou aqui? O x. Certo. Mas, agora aqui, ó. O que eu tenho igual aqui e aqui? O B, não é? Então eu vou colocar o B em evidência. O que sobrou aqui? O 3. O que sobrou aqui? O x. Agora, o que eu tenho igual aqui e aqui? O 3 mais x, não é? Então, eu vou colocar o 3 mais x em evidência. O que sobrou aqui? O A. O que sobrou aqui? O B. Tá vendo que ficou igual? Ó, só mudou a ordem, mas isso não tem problema. Eu falar que 2 vezes 3 é um resultado, não é a mesma coisa que falar que 3 vezes 2? Tem importância eu falar 2 vezes 3 ou 3 vezes 2? Não, a multiplicação, a ordem da parcela não vai alterar o resultado. Então, eu vou falar 3 mais x vezes A mais B é a mesma coisa que A mais B vezes 3 mais x, tá? Então, é assim. Perceba que se obtém o mesmo produto, é recomendável que, após efetuar a fatoração, seja feita a verificação, aplicando-se a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição ou à subtração, de acordo com a expressão dada. Então, o que está falando? Quando a gente termina, é legal a gente fazer a distributiva para ver se está certo. Então, ó, vamos fazer a distributiva aqui, ó. Vamos fazer 3 vezes A e 3 vezes B, e depois x vezes A e x vezes B. Então, vamos lá. 3 vezes A, 3A, mais 3 vezes B, 3B, mais x vezes A, AX, mais x vezes B, BX. Ficou igual, ó, 3A, 3B, AX, BX. Aí, ó, certinho. Talvez pudesse até ficar trocado os lugares, né? Nem o AX aqui, o 3B aqui. Não tem problema, tá? A ordem aqui também não interfere, tá bom? Desde que sejam os mesmos elementos, ela está certinha. Beleza? Bom, então vamos resolver agora o exercício 3, ali na página 416. Ele fala, fatore as expressões algébricas. Então, vamos só praticar aquilo que a gente aprendeu, tá? Aqui, o que eu tenho igual aqui e aqui? O x, não é? Então, eu vou colocar o x para fora. O que sobrou aqui? 4x. Mais, o que sobrou aqui? O 3. Acabou. Fazer a distributiva aqui, ó. X vezes 4x, 4x ao quadrado. X vezes 3, 3x. Então, tá certo. Aqui, o que eu tenho igual aqui e aqui? O x. Sabe que eu tenho x ao quadrado e aqui eu tenho x ao cubo? Então, eu posso colocar o x ao quadrado para fora. Porque aqui eu tenho x ao quadrado, aqui eu também tenho x ao quadrado e mais um ainda multiplicando, né? Porque eu tenho x ao cubo. Então, eu posso colocar x ao quadrado para fora. Quem sobrou aqui? 4. Quem sobrou aqui? Só um x, né? Que ficou ali dentro. Tá? Olha aqui, ó. X ao quadrado vezes 4, 4x ao quadrado. X ao quadrado vezes 1, x ao cubo, né? Porque lembra, repete a base, somos expoentes. 2 mais 1, 3. Certo? Aqui, ó, o que eu tenho igual? Aqui eu tenho esse A, que é igual. E além disso, vamos olhar os números, ó. Eu tenho o 15 e o 10. Tem algum número que eu consigo dividir por 15 e dividir por 10? Tem, não tem? É o 5. Então, eu vou colocar o 5A em evidência, tá? 5 vezes quanto que dá 15? 5 vezes 3.
O A eu tirei pra fora, então eu vou colocar só o M aqui. Mais 5 vezes quanto que vai dar 10? 5 vezes 2. O A eu já tirei pra fora, então eu vou colocar só o P. Tá vendo, ó? 5 vezes 3, 15 AM. 15 AM. 5 vezes 2, 10 AP. 10 AP. Certo? Agora aqui, ó. Tem alguma coisa igual em todo mundo? Não. Então, eu posso separar, ó. Eu posso pegar esses dois e pegar esses dois aqui. Então, ó. Aqui eu tenho 15 e eu tenho 5. Então, eu posso tirar os 5 pra fora, não posso? Porque, ó, 5 vezes quanto que dá 15? 5 vezes 3. Mais 5 vezes quanto que dá A? 5 vezes A. Mais... O que eu tenho igual aqui e aqui, ó? Eu tenho o x, que é igual, que eu posso colocar para fora. E eu tenho o 2 também, que vai ser igual, porque eu não consigo dividir aqui por 2. Consigo, então eu vou tirar 2x para fora. O que vai sobrar aqui, ó? 2x vezes quanto que dá 6x? 2x vezes 3. Mais 2x vezes quanto que dá 2ax? Ó, tirei o 2, tirei o x, vai ser só o a mesmo, né? Agora, ó, aqui eu tenho 3A e aqui eu também tenho 3A. Então, eu vou colocar o 3A pra fora. 3 mais A, desculpa. O que sobrou aqui? 5. O que sobrou aqui? 2x. Certo? Agora aqui, ó. Eu tenho x aqui, tenho x aqui. Tenho x aqui, mas não tenho x aqui. Então, eu vou pegar só desses dois. E aqui eu tenho o A e aqui eu tenho o A também. Então, vamos lá, ó. X ao cubo e x. Então, eu vou tirar só x pra fora, tá? Aqui eu tirei só um x, então lá dentro vai continuar x ao quadrado. Mas aqui vai ficar y ao quadrado, né? Ó, tirei o x, o y ao quadrado continuou lá dentro. Aqui eu vou tirar o A. Quem que vai ficar lá dentro, ó? O x ao quadrado e o y ao quadrado. Então, x ao quadrado mais y ao quadrado. Eu podia também ter escolhido assim, ó, esses dois, por exemplo, e tirar o x ao quadrado pra fora, pegar esses dois e tirar o y ao quadrado pra fora, tá? Você faz a manipulação que você quiser. Aqui eu tenho x ao quadrado mais y ao quadrado e aqui também. Então, eu vou colocar ele pra fora. Em evidência aqui. Quem sobrou aqui? X. E quem sobrou aqui? O A. Então, vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado vezes x mais A. E acabamos aí o exercício. Beleza? Agora a gente vai fazer o teste, a número 2, 3 e 4. Vamos ver se vai dar tempo de fazer todas, tá? Pessoal, vamos então dar uma olhadinha ali na número 2 do teste. Ela fala assim, ó. Considere os dois retângulos abaixo. Aí tem a figura A e a figura B com dois retângulos. Analise as afirmações sobre esses retângulos dados a seguir e atribua V as verdadeiras e F as falsas. Então fala assim, ó. Os retângulos da figura A são congruentes? Então ele está perguntando se lá na figura A, todos os retângulos que existem, se eles são congruentes, ou seja, se eles são iguais. E aí, é verdadeiro ou falso? É verdadeiro, né? Porque os retângulos são quais? São os rosas, né? Porque aquele azul maior é um quadrado, né? Porque tá vendo que a área é x ao quadrado? E aqueles amarelo menorzinho, a área é 1. Então, eles são quadrados também, com a dimensão 1 e 1, porque 1 vezes 1 é 1. Então, os únicos retângulos existentes são os rosinhas. E eles são todos iguais, com a área x, né? Então, pode colocar ali na primeira que é verdadeiro. O segundo fala assim, ó. O perímetro da figura A é maior que o perímetro da figura B. É verdade isso? Bom, qual que é o perímetro da figura A? Se a gente pensar ali, a figura A, o perímetro vai ser, ó. Vamos começar medindo ali do lado, ó. O retângulo azul não mede x? Então, a gente vai ter x, ó, aqui mede x, né? Quanto que vai valer cada um desses pedacinhos aqui? É só a gente olhar do outro lado, ó. É 1 e 1, não é? Então, aqui a gente tem 1 mais 1 mais 1, então a gente tem 3. Então, ó, x mais 3, esse é o perímetro da figura A.
mais, aí aqui mede x, não é? Então a gente vai medir, colocar aqui x. Aí tem 5 vezes, né? Então a gente põe o 5 ali. Aí a gente vai ter 3 quadradinhos amarelo aqui pra cima, então mais 3. Aí a gente tem esse pedaço aqui que mede x, porque a gente sabe que aqui mede x, então aqui também mede x. Aí eles aqui em cima medem a mesma coisa que aqui embaixo, que é 5, não é? Mais o x ali do quadrado grandão. Quanto que vai valer então o perímetro do A? Ó, 1, 2, 3, 4x. Mais 3 mais 5, 8, mais 3, 11, mais 5, 16. Então, o perímetro do A é 4x mais 16. Vamos ver agora se é o mesmo que da B. Então, o do B, ó, vamos começar ali. Então, a gente tem um quadrado grande que mede x, mais. Aqui, ó, nesse vermelho, ele mede 2x. Não sei se vocês vão conseguir enxergar aí. Ele mede 2x. Pensa aqui, ó. Desse lado aqui, a gente não tem esse quadrado aqui valendo 4? Qual que tem que ser a dimensão dele para a área da 4? É 2 vezes 2. Então, o ladinho do verde é 2. Então, o ladinho do vermelho também vai ser 2, tá? Então, a gente vai colocar aqui que é 2. O ladinho do rosa a gente já sabe que é 1. Mas o outro lado aqui do rosa é x, não é? Que a gente já viu também que é igual o do quadrado azul. Aí a gente tem esses amarelinhos, então a gente tem 5 amarelinhos. Aí a gente tem mais um amarelinho ali, né? Aí a gente viu que o verde mede 2. O vermelho não é 2x a área dele, então a gente já descobriu que um lado é 2. Então o outro lado é x. Aí aqui em cima, ó, a gente tem 2, a gente tem 1, a gente tem 2. Então, ó, e aqui embaixo a gente não tem 5, então aqui em cima também vai ser 5, né? Então vamos colocar direto 5 ali. E o lado do azul é x, que a gente sabe que é um quadrado, então é x. Então vamos ver o perímetro do B, ó. 1, 2, 3, 4x. 2, 3, mais 5, 8. 9, mais 2, 11. 11 mais 5, 16. Então a área, o perímetro é igual? É igual, né? Então é verdadeiro. Desculpa, aqui tá falando que é maior, né? O perímetro da figura A é maior que o B? Não, é falso. Eles são iguais, né? Não tem como ser maior. A área da figura B é x ao quadrado mais 8x mais 15? Bom, vamos ver. Vou apagar aqui, tá? A gente já sabe as dimensões agora, não sabe? A gente sabe que uma dimensão vai ser x mais 2 mais 1. X mais 2 mais 1, que é o x do quadrado azul, 2 do vermelho e 1 do rosa, vezes x mais 5, né? Que é o quadrado azul, desculpa, é o lado do rosa, mais 5 daquele amarelinho. Vamos somar aqui antes de fazer a multiplicação, ó. X mais 3 e x mais 5. Então, qual que vai ser essa área? X vezes x, x ao quadrado. X vezes 5, 5x. 3 vezes x, 3x. 3 vezes 5, 15. Daí a gente pode juntar os termos semelhantes. Então, vai ficar 5 mais 3, 8, mais 15. Então, a área é x ao quadrado mais 8x mais 15. Então, é verdadeiro, tá? O perímetro da figura A é 4x mais 16. Eu apaguei, tá? Mas aqui embaixo, quando a gente fez as continhas, tinha lá, que era 4x mais 16. Então, é verdadeiro. E o último fala assim, as figuras são dois retângulos com as mesmas dimensões? E sim, né? Se vocês forem dar uma olhadinha lá, vocês vão ver que as dimensões, né, embaixo é x mais 5 e aqui na lateral é x mais 3, tá? Então, vai ser a alternativa, vai ser a letra D de dado, certo? Ó lá, pessoal, ali na número 3, ele fala, então, pra gente fatorar a expressão. Então, vamos fatorar? Ó.
A gente tem 4 termos, não tem coisa igual nos 4, então a gente vai juntar em grupinhos de 2 e 2, tá? Então, o que tem igual nesse grupinho aqui, ó? O C, não é? Então, eu vou colocar o C em evidência. O C. O que vai sobrar aqui? O A. O que vai sobrar aqui? 2B. Aqui eu vou pôr o menos pra fora. Quando a gente põe o menos pra fora, a gente muda o sinal de todo mundo, tá? Então, ó, coloquei o menos pra fora, então aqui vai ficar positivo. Ah, além do menos, ó, eu tenho o D aqui e o D aqui, não é? Então, eu vou colocar menos D pra fora. Então, aqui vai sobrar A, e aqui eu vou ficar mais, e vai sobrar 2B. Por que vai ficar mais aqui e não menos? Porque quando eu fizer a distributiva, ó, menos com mais vai dar menos. Se eu colocasse menos aqui, na hora de fazer a distributiva, menos com menos ia dar mais, ó, ia dar errado, tá? Então, quando a gente põe o menos em evidência, a gente tem que mudar o sinal de quem tá dentro lá do parênteses, tá bom? Ó, aqui é igual a esse aqui. Então, eu vou colocar ele em evidência também. Então, vai ficar A mais 2B em evidência, que multiplica C, que sobrou aqui, e o D, que sobrou ali. Então, ficou A mais 2B vezes C menos D, que é a alternativa letra B. E o último fala assim, ó, o valor da expressão x ao quadrado y mais xy ao quadrado, em que xy é igual a 12 e x mais y é igual a 8, é quanto? Bom, tem como eu substituir, tem como um xy aqui que eu tenha como substituir por 12? Não tem, né? Porque aqui eu tenho x ao quadrado e aqui eu tenho y ao quadrado. E eu também não tenho um x mais y aqui. Então, a gente vai colocar ele em evidência para ver se a gente consegue chegar em x mais y e xy para daí sim substituir por 12 e por 8. Tá? Então, vamos lá. O que a gente tem igual aqui e aqui? O x e o y, não é? Só que a quantidade de x e y que vai ser diferente. Então, vamos pensar, ó. Eu coloquei um x em evidência aqui. Eu não tinha 2, então sobrou um aqui. Eu coloquei um y em evidência aqui. Eu só tinha 1, então acabou, não vai ter mais y ali. Mas, ó, coloquei um x em evidência, só tinha 1, então não vai ter mais x aqui. O y, coloquei 1 em evidência, mas eu tinha 2, então sobrou um y ali. Pronto. Quanto que vale o meu xy? O meu xy vale 12, então vai ficar 12 vezes... Quanto que vale o meu x mais y? Vale 8, então vai ficar 12 mais 8. Desculpa, vezes, né? 12 vezes 8. E 12 vezes 8 dá quanto? 96. Então, vai ser a letra B também. Letra B de bola. Certo, pessoal? Muito bem. Então, agora finalizamos já este capítulo. E eu vou pedir para vocês, então, terminarem as tarefas que ficaram faltando, tá? Então, façam em casa. Vou deixar de tarefa para vocês. A página 418. Os exercícios de 3 até o exercício 7, tá bom? Acredito eu que na próxima aula a gente só vai corrigir exercício, tá bom? Porque vão ser bastantinhos para vocês fazerem. Mas são fáceis também, tá, gente? É bastante, mas é simples de fazer. São essas fatorações que a gente aprendeu agora, tá bom? Então é isso, pessoal. Façam a tarefa, tenham uma ótima semana, tá? Bons estudos para vocês e até a próxima aula.